Bom, pessoal, agora nessa segunda aula nós vamos falar sobre a estrutura da Terra, que é uma parte importante para a base de relevo. Para a gente falar do relevo, da geomorfologia, primeiro a gente tem que passar para vocês algumas noções de geologia, né? Que é uma outra ciência que nos auxilia muito para entender principalmente essa questão da estrutura da Terra. Se a gente não entender a estrutura da Terra, o que está embaixo, o que está dentro, a gente não entende o que tem na superfície. Quando você vai nos lugares e vê aí as montanhas, os vales, tudo isso tem uma história, tem um processo por trás que fez aquilo acontecer. E quem explica isso é a geologia, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que internamente o planeta ele é constituído de camadas. Então essa estrutura interna da Terra. Você já deve ter ouvido falar disso, não é novidade, mas é interessante a gente observar alguns detalhes, né? Primeiro, que você está aqui, na superfície. Tudo que a gente conhece aqui, nessa região, que é a crosta, né? A crosta terrestre, vai até 12 quilômetros. Acontece que a gente nem com isso não consegue nem atingir toda a crosta, a gente não conhece toda a crosta terrestre, e ela é como uma casca de um ovo dentro de uma estrutura de um ovo inteira, onde você tem como se fosse a clara e a gema até o núcleo. Onde é que está esse núcleo? Olha isso aqui, 6.370 quilômetros para dentro, né? O centro da Terra está lá. Pois é, e uma coisa que é importante você saber entre o núcleo, o manto e a crosta, e antes da crosta, a astenosfera, que é uma área onde você tem os materiais que vêm daqui, do manto, chegando até ali perto da crosta. Que materiais são esses? Isso é importante saber. Tudo que você conhece aqui na crosta, como rocha, como material sólido, aqui dentro está muito aquecido. Pense sempre no seguinte, o núcleo da Terra está a cerca de 5.000 graus Celsius. Então é muito calor, né? É muito quente. Então essa é a temperatura lá no centro do núcleo. A tendência é esse calor ele vir sendo passado, transmitido. Há uma transmissão de calor entre o núcleo e o manto e a astenosfera até a superfície e a crosta, tá? Entenda isso, a astenosfera é uma região entre o manto superior e a superfície, a crosta. Então, tudo que chega para a gente, tudo que vem para a gente na forma de erupção vulcânica, lava, né? A lava que vem dos vulcões, são ascensões de magma que está aqui na astenosfera. Tá? Então, aqui tem o magma. O que é o magma? É o que eu falei, esses minerais em estado de fusão. Por que fusão? Porque as temperaturas são muito altas. A gente está falando aqui de 2.000 graus Celsius, aqui de 1.000 e pouco, o suficiente para derreter qualquer material que você imaginar. Por isso que é muito difícil, inclusive, mandar sondas para lá. Tudo vai derreter. Então, esse material derretido, a lava, né, ela sai na superfície e depois, quando entra em contato com a superfície, ela imediatamente solidifica, formando rochas. Bom, a gente pode falar disso outra hora, né, as rochas magmáticas que vêm dessas erupções. Uma outra coisa que é importante saber é o seguinte, essa estrutura que a Terra tem, ela se formou ao longo de milhões de anos. Olha aqui para agora isso aqui, eras geológicas. A gente está falando da idade da Terra, a origem da Terra, quanto tempo a Terra tem? Em torno de 4,6 bilhões de anos, um pouco mais, alguns dizem. O fato é o seguinte, de lá para cá, houve primeiro o seguinte, um grande resfriamento dessa superfície, né? Pela distância que a Terra está do Sol, a superfície que era toda também em estado de fusão, toda ela quente quando surgiu, a Terra surgiu quente e depois esfriou, então ficou essa crosta. Por causa de que aqui é uma crosta sólida e aqui nós temos esses materiais todos em fusão, muito quentes, nós temos uma situação que o que é muito quente passa para o que é menos quente, uma transmissão de calor. E aí vai ter uma série de eventos que vão acontecer, né? O primeiro evento, já falei, erupções vulcânicas. Imagina um monte de coisa querendo sair daqui. Imagina uma panela de pressão quente, muito quente, esquentando várias horas, várias horas. Se você esquecer uma panela de feijão no fogo, ela explode. Vira uma bomba. Já ouviu falar disso? Pesquise, você vai ver. Isso aqui não é uma panela de pressão,
isso aqui não vai explodir, ou explode só em alguns pontos, né, com as erupções vulcânicas. Que pontos são esses? São, olha aqui, rachaduras que acontecem nessa superfície, que a gente chama de placas tectônicas. Na verdade, são cada uma desses pontos aqui que eu estou passando em vermelho, são as rachaduras, são as falhas, né? Isso aqui é uma falha geológica, né? A estrutura está quebrada, tem uma falha, está falhado ali. E nessas falhas, nessas rachaduras, é que escapa esse material que está lá embaixo, esse calor e tudo mais. Certo? Desde quando isso acontece? Como a gente estava falando aqui, desde que a Terra se resfriou. Nesse período chamado pré-cambriano. É um período aqui que é um conjunto de eras geológicas que durou muito tempo. Para você ter uma ideia, a origem da Terra, 4 bilhões e meio de anos, pouco mais que isso. O período pré-cambriano já durou 3 bilhões e meio, né? E no intervalo em torno de 1 bilhão de anos para cá, nós não temos muitos registros, né? Não temos muito registro, mas a gente acredita que a Terra esteve completamente coberta de água ou qualquer coisa assim. E depois disso, um pouco menos, em torno de 800 milhões de anos, né, nós já temos alguns registros que indicam aí uma chamada era paleozoica, né? O início da vida está aqui. Os primeiros antepassados das espécies atuais. O pessoal da biologia também estuda isso aqui, a evolução das espécies. Pois bem, para nós o que interessa é o seguinte, a Terra estava formada, né, já na era paleozoica a Terra estava formada, e o que veio acontecendo de lá para cá? O que é importante saber é que na era paleozoica a gente teve a origem aí, a formação, né, de muitos veios carbônicos, né? Então, as reservas carboníferas. A gente está falando aí de carvão mineral, né? Por exemplo, vão se começar a se formar aí. Depois desse período, né, todo que durou muito tempo, até uns 200 e poucos milhões de anos, né? Pouco mais de 200 milhões de anos, 200 milhões de anos, nós vamos ter uma era paleozoica, 270 milhões de anos, já temos uma era mesozoica. Sai da paleozoica e vai para a era mesozoica, né? Em direção ao presente, que está aqui, nós estamos aqui, né? E nessa era mesozoica nós temos dois marcos importantes de coisas que você já ouviu falar. Os dinossauros, né? E os primeiros veios petrolíferos. Tá? Então a gente vai ter petróleo começando a se formar aí, e a partir daí, evoluindo, nós vamos até a era cenozoica, que é o período atual que nós estamos. É aqui que surgiu o homem, há menos de 1 milhão de anos. Pensa bem, nessa história toda, de 4 bilhões e meio de anos, o homem não tem 1 milhão de anos.